Como é que vocês estão? Estão bem? Se cuidando, lavando as mãos e respeitando o isolamento social. Muito importante a gente fazer isso nesse momento, tá? Gente, vamos retornar. Nesse primeiro encontro, vai ser uma revisão do século XIX na Europa. Deixa eu diminuir aqui meu rosto para vocês visualizarem o slide. Sobre o século XIX na Europa, vamos tratar desses artistas aqui, Paul Gauguin. Deixa eu passar aqui o slide. Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin, Van Gogh e Cézanne são os artistas que iremos falar nesse primeiro momento. Primeiro, vamos fazer um contexto histórico aqui. No contexto histórico, a pintura que se desenvolveu em 1886, depois da última exposição impressionista, até o surgimento do cubismo com Pablo Picasso e Georges Braque, abrange pintores de diversas tendências, como Gauguin, Cézanne, Van Gogh, que no seu início tiveram contato com o impressionismo, assim também como Toulouse-Lautrec, mas aí depois o Toulouse-Lautrec passa a pintar, a representar, documentar, né, a vida parisiense no final do século XIX. O primeiro artista que vamos falar hoje é Paul Gauguin. Paul Gauguin ligou-se ao impressionismo e participou da quinta exposição coletiva desse movimento em 1880. Em 1884, seus quadros já superavam, em alguns aspectos, a tendência impressionista. A tinta começou a ser usada pura, áreas de cor bem definidas, objetos passam a ser coloridos de modo arbitrário e deixa de sugerir a tridimensionalidade, ou seja, a perspectiva. Ele vai parar de querer utilizar esses degradês para deixar tudo quase que em primeiro plano. Mas em 1888, as características de sua pintura se acentuam, ou seja, esse do objeto bastante colorido e de cores bem definidas, ficam bem acentuados, principalmente na pintura a seguir, na pintura Jacó e o Anjo. Então, aqui você tem a figura de Jacó e o anjo entrando em um conflito, e ele retrata a paisagem que você tem aqui. O vermelho, ele não tem uma perspectiva, você não tem uma sensação de profundidade. Normalmente, as cores quentes, ela tende a saltar na frente dos olhos, né? Então, ele não tem essa sensação de profundidade. Ele não se preocupa mais com isso. Nessa obra, ao contrário da pintura impressionista, os campos de cor são bem definidos e limitados por linha de contorno visíveis. As formas das pessoas e dos objetos são planas e as sombras desaparecem. Você não tem sombra nas figuras, que é o que dá volume. As ideias artísticas de Gauguin encontraram alguns seguidores, entre os quais Maurice Denis, pintor francês, que elaborou uma definição da pintura moderna. Um quadro, antes de ser um cavalo, ou nu, ou um episódio qualquer, é essencial uma superfície plana, coberta de cores de acordo com algum padrão. Gauguin viveu no Tahiti, onde produziu uma série de telas que constitui a parte mais conhecida de sua obra, no século XIX. No século XIX, na França, centro de grande desenvolvimento científico e industrial. O artista, entretanto, deixou o seu país e foi morar lá no Tahiti, um conjunto de pequenas ilhas no Oceano Pacífico, ao sul do Equador. O Tahiti acaba despertando no artista uma nova concepção de vida e uma nova percepção da realidade. Isso, sem dúvida, se refletiu em sua pintura, pois os quadros dessa época registram o espaço natural e a vida simples de pessoas livres do compromisso e dificuldades próprias do dia a dia dos centros urbanos do século XIX. Tamatete e Arearea, podemos ver que nem todas as cores correspondem à realidade. O cachorro, por exemplo, foi pintado de vermelho, que é característica aí das obras do Gauguin. A Arearea, o cão vermelho, e Tamatete, vamos ver aqui como ele prega a liberdade na cor, o rio vermelho, o cachorro vermelho, ele deixa bem livre isso, e também o registro aí das pessoas do Tahiti, né? Uma outra rotina, um outro cotidiano fora de Paris. Paris, nesse período aí, era uma efervescência, né? Se a gente pensar numa cidade grande. No próximo artista, Paul Cézanne.
Cezanne, a busca da estrutura permanente da natureza. Ele vai trazer um trabalho um pouco, vai iniciar no impressionismo, mas aí depois ele vai mudar, como todos os outros três que a gente vai estudar ainda, eles vão mudar seu estilo, né? Cezanne não tardou para que sua pintura tomasse outros rumos. Ele não se preocupava em registrar o aspecto passageiro de um momento provocado pela constante mudança na luz solar, que era o que fazia os impressionistas. Ao contrário, o que Cezanne buscava era permanente, era o permanente, a estrutura íntima da natureza. Essa mudança radical de concepção estética já é evidente na sua tela, O Castelo de Medan, essa obra aqui, que vocês conseguem perceber muito bem a horizontalidade, os volumes e a verticalidade aqui nas árvores. Né? Estruturas cilíndricas bem definidas. Essa mudança radical aparece no castelo. Os campos de cor são bem delimitados. Você consegue definir bem aqui, bem delimitados. Só não dá para ver melhor por conta da qualidade da foto. Embora persistam ainda áreas matizadas com ocre e laranja. Ocre é esse amarelo, tá, gente? Amarelo ocre aqui, ó. Ocre e laranja. Estrutura cilíndrica bem definida e é a nítida diferença entre linhas horizontais, linhas verticais. E as estruturas cilíndricas, elas vão ficar ainda muito mais visíveis na próxima pintura. Essa tendência de trazer as formas que não mudam vai ser uma base aí para o cubismo. A arte de Cezanne amadurece no período em que ele vai morar em Provence. Então, voltando só um pouquinho sobre ainda a obra do Cezanne, tendência de Cezanne em converter os elementos naturais em figuras geométricas como cilindro, cones e esfera. A arte de Cezanne amadurece aí no período em que ele vai para Aix-en-Provence, França, em 1885, 1895, nessa pintura Madame Cezanne em vermelho, fica evidente a geometrização do artista, pois a obra representa o rosto da figura feminina com formato oval e os braços cilíndricos. Fica bem visível isso aqui. Formato oval, braços cilíndricos. Cezanne é fácil compreensão. Olhando a pintura de Cezanne, é fácil compreender a enorme influência que exerceu aí sobre artistas das primeiras décadas do século XX. Criaram a chamada arte moderna. Despreocupam-se das regras da perspectiva, da intenção de retratar a realidade e dão um destaque aí às linhas do desenho e fragmentaram as imagens. O próximo artista que a gente trata é Van Gogh. Vincent Van Gogh. Van Gogh ele vai passar por diversas fases. Nesse primeiro trabalho que estamos vendo, Os Comedores de Batata, de 1885, ele vai trazer uma carga cultural e característica aí do barroco holandês. Vincent Van Gogh empenhou-se profundamente em recriar a beleza dos seres humanos e da natureza por meio da cor. Van Gogh percorreu uma trajetória difícil. Nascido na Holanda, foi contemporâneo de muitos pintores, como Toulouse-Lautrec e Gauguin. Ou a gente já viu Gauguin, vai ver o Toulouse-Lautrec, vai ser o último que a gente vai falar. Mas, na verdade, foi uma pessoa solitária. É possível encontrar períodos bem determinados na sua produção. Nessa primeira obra aí, a fase holandesa, em torno de 1880 até a fase final, já próximo da sua morte, vai acontecer uma mudança gritante assim, no uso da cor e na iluminação dos seus quadros. O primeiro período, Van Gogh assumiu a condição de pregador religioso entre os mineiros belgas, ligado à tradição holandesa do claro e escuro e à produção com os problemas sociais. As cores que usava eram sombrias e seus personagens melancólicos, como aparece aí, por exemplo, nos Comedores de Batata. Né? Você não consegue ver fio de felicidade. A galera trabalhando o dia todo nas minas, chegava em casa e comer batata pura, era complicado alguém sorrir. Né? Em 1886, seguiu para Paris, onde teve início uma nova fase da sua pintura. Na capital francesa, ligou-se superficialmente ao impressionismo, mas logo abandonou, pois procurava um caminho para a sua arte.
Interessou-se aí pelo trabalho de Gauguin, com quem acaba se tornando um amigo pessoal, e desenvolvem até tipo uma parceria de produzirem trabalho juntos, principalmente pela sua decisão de simplificar a forma dos seres humanos, reduzir os efeitos da luz e usar as zonas de cores bem definidas, que era o que caracterizava o trabalho de Gauguin, como a gente viu no primeiro artista. Em 1808, deixou Paris e foi para Arles, cidade no sul da França, onde passou a pintar ao ar livre. O artista libertou-se completamente de qualquer naturalismo no emprego das cores. É a característica que tinha lá em Gauguin, né? Ele vai absorver isso aí. Apaixonou-se então pelas cores intensas, como podemos ver nessas pinturas aqui: Jardim de Marichet, Pôr do Sol, Jardim de Marichet, Pôr do Sol e a Sesta. Sesta é aquela soneca que a gente tira depois do almoço. Essas ideias do artista estão na carta que ele escreveu ao seu irmão. Era uma pessoa que ele tinha ali para compartilhar sobre a sua pintura, e ele escrevia bastante, né? Então, ele falou e ele escreveu: Arles, agosto de 1888. Agora nós temos aqui um glorioso e forte calor sem vento, o que é bom para o meu trabalho. Um sol, uma luz que, por falta de nome melhor, eu chamo de amarelo, amarelo limão claro ouro, como é bonito o amarelo. E você vê o qual é predominante o amarelo na sua pintura, né? Van Gogh, entretanto, passou por várias crises nervosas e, depois de uma internação e tratamento médico, dirigiu-se em maio de 1890 para Anvers. Van Gogh ele tinha problemas, ele era esquizofrênico, né? Nessa época, em 3 meses apenas, pintou cerca de 80 telas com cores fortes e linhas retorcidas, como vocês vão ver aqui, em trigal com corvos, em que predominam as pinceladas bem visíveis e apenas a sugestão dos elementos que compõem a paisagem. Os pés de trigo, o caminho da terra, então os pés de trigo, o caminho da terra, e no céu os corvos. O céu e os corvos. Em julho do mesmo ano, Van Gogh suicidou-se, deixando uma obra plástica composta de 879 pinturas, 1.756 desenhos e 10 gravuras. Enquanto viveu, não foi reconhecido pelo público, nem pelos críticos que não souberam ver em sua obra os primeiros passos em direção à arte moderna, nem compreendeu seu esforço para libertar a beleza dos seres por meio de uma exploração da cor. Ó, fizeram um vídeo bastante interessante numa série chamada Doutor Who, que mostra como seria se Van Gogh hoje em dia pudesse ver que ele tem museus em sua homenagem, e ficou muito interessante a forma como eles fizeram isso, né? Encontraram um ator até bastante parecido com a ideia com o Ruivo, que é a senhora Van Gogh. O próximo artista, Toulouse-Lautrec. Essa figura aí que vocês estão vendo. Traços rápidos, poucas cores e uma situação humana. Henri de Toulouse-Lautrec morreu com apenas 37 anos. Mas quem são os parisienses que interessaram a eles, né? Ele fez muitos parisienses, como a gente falou no início do vídeo. Ele retratou a vida parisiense aí nesse período, no final do século XIX. Mas quem são esses parisienses? Quem que foi que ele retratou? Artistas de circo, dançarinos, frequentadores dos bares e cabarés, prostitutas e pessoas anônimas. E o pintor soube registrar com poucos, mas perspicazes detalhes os traços mais significativos desses personagens e de seus ambientes. Moulin Rouge, aqui. Moulin Rouge é o nome de uma casa de espetáculos e dança inaugurada em Paris em 1889. Era frequentada em geral pelos franceses e estrangeiros mais ricos que ali procuravam divertimento, não só assistindo às famosas bailarinas e cantoras que se apresentavam no palco, mas também participando das danças que se realizavam no salão, que contavam com a presença de dançarinas da casa.
dança de salão com a participação do público, né? Como vocês vão ver aqui no Moulin Rouge, começo da quadrilha, um momento em que o público era convidado a participar da dança. Em traços rápidos, Toulouse-Lautrec representa os casais se posicionando na dança e uma dançarina já pronta para começar seus movimentos. Mas ela não se apresenta de modo simpático e gracioso. Lembra mais uma pessoa que sabe executar bem a expressão corporal e sua profissão, e que mais uma vez irá repeti-la, nada mais do que isso. Ao lado aqui a gente tem a representação de Yvette Guibert. A economia de traços e cores é evidente por parte do pintor, mas é extremamente expressiva a figura da artista. Além do representar a vida parisiense nos bares, das pessoas que participavam desses ambientes, podemos dizer que Toulouse-Lautrec ele foi o primeiro publicitário e o primeiro design, né? Porque por conta disso aqui que ele começa a desenvolver cartazes, desenvolve cartazes de um modo diferente. Antes do Toulouse-Lautrec, esses cartazes só tinham nomes e falando que aqui ia se apresentar lá. E ele muda isso, ele passa a desenhar no cartaz e desenvolver o lettering, né, que é essas letras aqui que vocês estão vendo na seta. De modo geral, o que caracterizava a pintura de Toulouse-Lautrec é a sua capacidade de síntese, o contorno expressivo das figuras e a dinâmica da realidade representada. A temática de seus quadros afastam-se da natureza e volta-se para os ambientes interiores, o circo, o bar e o bordel. O estilo de Toulouse-Lautrec, que se destacava nos traços rápidos, revelou-se apropriado para desenvolver um tipo de arte muito específico, o do cartazes e pôsteres publicitários. Antes desse artista, os cartazes criados para esse fim eram meramente informativos, com muitos textos sem preocupação com a imagem. Hoje, se a gente utiliza cartaz para divulgações, seja na internet, seja ao vivo, foi por conta do Toulouse-Lautrec. Sobre o cartaz, aqui a gente tem um cartaz no século XIX. Palavras e imagens passam a divulgar eventos ou ilustrar textos, espalhou-se em diversas regiões. Aí esses cartazes que vocês estão vendo foram feitos na Rússia. Os cartazes também se tornou na Rússia, se tornou famoso na Rússia no século XIX. É o cartaz feito por Konstantin Somov em 1897 para a exposição dos pintores russos e finlandeses, inaugurado em 1898. Ao redor dessas informações principais, vemos os desenhos com motivos florais e aqui embaixo, feito dos dois usando a técnica da litogravura, que é o que eu vou apresentar aqui para vocês. Aqui eu vou mostrar para vocês, primeiro um vídeo sobre Van Gogh, na exposição de Van Gogh. Ficou muito interessante esse material. Starry, starry night. Aí noite estrelada sobre o rótulo, mostrou a pintura, o que a gente viu aqui no livro. Weathered face, lying in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you try to say to me, how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did. Noite estrelada sobre o rótulo. Perhaps they'll listen now. Aqui é o quarto do artista. For they could not love you. Still love was true. When no hope was left inside on that starry, starry night, you took your life as lovers As naturezas mortas que ele produziu bastante, principalmente But I girassóis. could have told you, Vincent,
This world was never meant for one as O quarto do artista. as you. Starry, starry night. Noite estrelada. Portraits hung in empty halls. Frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin sand. Now I think I know what you try to say to me, how you suffered for your sanity, how you try to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they'll never will. Starry, starry night. Starry, starry night. Starry, starry. Vincent van Gogh. E aqui, litografia. Como é feita a litografia. E era desse modo aí que eles faziam os cartazes, né? Imagine, você tem que desenhar um cartaz por vez. Aí, no caso, eles faziam uma gravura em pedra. Depois era só inventar e produzir aí quantas eles queriam fazer. Era desse jeito aí, usando essa técnica que ele fazia e Toulouse-Lautrec fazia os cartazes. Então aí tem xilogravura, que é madeira sobre papel, água forte, que é sobre metal sobre papel, e lito, que é pedra sobre papel. Eles imprimiam preto e branco, depois eles faziam colorido na litogravura. E é isso aí, galera. Eu finalizo por aqui a nossa aula de hoje. Até a semana que vem com um novo tema, que eu vou falar do século XX, a primeira metade. Um beijo. Até semana que vem.